Acho que todo mundo já sentiu de vez em quando uma tontura, assim, parece que o chão está se movendo. Então, saiba que esse sintoma pode estar relacionado a algum tipo de distúrbio do equilíbrio. 85% dos casos podem estar ligados à labirintite. Vamos acompanhar na reportagem de Carol Santana. A tontura em si não é doença, mas um sintoma que merece cuidado. Estima-se que mais de 40% das pessoas experimente essa sensação em alguma época da vida. Já. Como foi? Eu me abaixei e quando eu me levantei, o mundo rodou assim. Aí me encostei na parede, me segurei e esperei passar. Muitas vezes já. Como foi essa situação? Não, mas aí é devido problemas mesmo de saúde, né? Má circulação. Mas aí eu fui um médico, graças a Deus. Tô bem, graças a Deus. Agora tô bem, né? Trabalho 12 horas por dia, né? Durante a noite e pela manhã, quando eu baixei a cabeça, eu senti a tontura. O que é que o senhor fez? Eu procurei um médico. E ele disse o quê? Devido ao tempo do trabalho que eu passo mais sentado do que em pé. A tontura se torna mais frequente à medida em que a pessoa envelhece, mas os jovens também podem apresentar algum distúrbio do equilíbrio. De vez em quando a gente sente, né? Mas acho que é normal. Quando vai levantar, tá sentado vai levantar, aquela tontura básica mesmo. Olha, a sensação ruim, né? Do nada você sente aquela bambeada para um lado e para o outro, mas às vezes a gente toma uma água com açúcar, alguma coisa, melhora um pouco. A qualidade de vida de quem sofre com tonturas muitas vezes fica abalada. O comprometimento do equilíbrio pode vir acompanhado de outros sintomas, como náuseas, alteração do ritmo cardíaco e zumbidos. Aliás, é no ouvido que pode estar a origem do problema. Infecções e outras alterações no ouvido são as causas mais comuns para a perda de equilíbrio. Problemas visuais, circulatórios, neurológicos e até psiquiátricos também devem ser investigados para se chegar ao diagnóstico. Com a análise do histórico clínico e alguns exames, o médico poderá orientar o melhor tratamento para cada caso. Pois é por isso que a gente vai conversar agora com a médica otorrinolaringologista Alexandra Kolontai, que é especialista em otoneurologia, a ciência que estuda os distúrbios do equilíbrio. Doutora Alexandra, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos os telespectadores. Seja bem-vinda aqui ao Notícia da Manhã. Vamos começar falando um pouco, doutora. Muita gente associa logo a tontura à labirintite, mas a gente sabe que nem todos os casos são labirintite, né? Exatamente. O termo labirintite, na verdade, ele é um termo popular. Tecnicamente falando, o termo labirintite significa uma infecção do labirinto, seja por um vírus, seja por uma bactéria, que é uma das causas mais raras de tontura, na verdade. Então, labirintite ficou um termo popular, que é uma infecção do ouvido, então não é uma causa tão frequente da tontura. Mas a gente viu aí na reportagem que algum problema no ouvido pode estar também relacionado à tontura. Aliás, a maioria dos casos vai por aí, né? Exatamente. 85%, como a própria reportagem falou, são relacionados ao labirinto, mas não necessariamente a labirintite. Existem uma série de doenças que envolvem o labirinto e que causam tontura, mas que não são tecnicamente a labirintite que a população conhece. A gente viu ali doenças neurológicas, psiquiátricas. Quais são as doenças mais comuns que podem estar relacionadas a essas tonturas? Então, a tontura é um termo muito abrangente. Na verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é destrinchar essa tontura. É uma tontura rotatória, que é a chamada vertigem, é uma tontura de desequilíbrio, é uma tontura de cabeça estranha, como muitas vezes os pacientes descrevem. Então, tem que tentar destrinchar para a gente chegar a uma causa. A principal causa relacionada ao labirinto é a chamada vertigem postural paroxística benigna, Nossa, que é a causa mais né? frequente. É isso. Ela é caracterizada exatamente por tontura rotatória, como o próprio nome diz, vertigem, posicional, relacionada com determinadas posições da cabeça. Paroxística, ela vem em crises, e benigna, porque ela melhora ou espontaneamente ou com exercícios que a gente faz no consultório para melhorar. Os tratamentos, eles propiciam bons resultados ao paciente? Sim, o paciente pode ficar bem, sem crises ou até mesmo curado. A gente viu na reportagem muita gente que falava sobre mudanças de postura. Estou sentado e, de repente, quando eu fico em pé, eu fico tonto. O que acontece? Essas tonturas merecem uma atenção especial também? Na verdade, esse tipo de tontura, ela é mais relacionada com hipofluxo, na verdade. Você está sentado, a sua pressão é uma. Quando você levanta bruscamente, pode haver uma certa queda de pressão rápida, que dá uma diminuição do fluxo para o labirinto, que é a pecinha que fica lá dentro do ouvido, dá aquela desequilibrada e logo a pessoa vai. Então,
é necessário dar atenção se isso for muito frequente, né? E para esses vários tipos de tontura, doutora Alexandra, existem exames que podem ajudar a identificar o médico, não só com a análise clínica, mas os exames que ajudam a identificar as causas da doença? Sim, existem vários exames, até porque o próprio distúrbio de colesterol, tireoide, a própria diabetes pode dar tontura. Então, a gente sempre começa a avaliação com exames laboratoriais, para avaliar toda essa parte metabólica do paciente. Existe um exame específico para o labirinto, que é o exame vestibular, que a maioria dos pacientes que tem tontura morre de medo, mas ele é que nos ajuda a identificar como que o labirinto está funcionando. A Regina lá do Saci diz que sente muitas dores de cabeça e também sente muitas tonturas. Quer saber se uma coisa está relacionada à outra? Sim, existe uma entidade agora, uma patologia que tem sido mais estudada ultimamente, que é a chamada enxaqueca vestibular, que é a tontura relacionada com enxaqueca, que são pacientes que têm muita crise de enxaqueca, aquela dor de cabeça, latejando, que vem com vontade de vomitar, que a luz incomoda e associado vem crises de tontura. Pode ser tontura rotatória ou até mesmo uma tontura tipo desequilíbrio, então está relacionado sim. O Antônio da Pissarra diz que tem anemia e que o médico diz que pode ter alguma relação com tontura. Nesse caso dele aqui, ele quer saber se fica somente nesse caso da anemia ou se pode ter algum outro fundo, ou se teria que investigar. Então, na verdade, a gente precisa saber como é a característica da tontura dele, né? Para poder a gente pensar em algum diagnóstico. A anemia pode sim causar tontura, mas tem que verificar direitinho toda a história dele para ver se realmente é só anemia ou não. Tá bom, nós conversamos aqui com a doutora Alexandra Kollontai, que é médica otorrinolaringologista, hoje falando sobre tontura, distúrbios do equilíbrio. Você pode rever esse vídeo na nossa página, lá no cidadeverde.com/notícia da manhã. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você. Um ótimo dia.